Fala, galera! E aí, tudo certinho com vocês? Com a Amazônia nem tanto, não é isso? Porque a preocupação com os constantes incêndios na Amazônia nos últimos meses tem feito com que o tema esteja presente aí nos principais noticiários, em diferentes veículos de comunicação, tanto no Brasil como no mundo afora, né? E aí, pensando nisso, que o tema está presente aí nos principais noticiários, como é que a Amazônia pode cair no Enem? Vamos verificar aqui? É importante a gente entender primeiro que o tema Amazônia, ele cai no Enem de uma forma recorrente, tá certo? Sendo cobrado para vocês em diversos contextos. Eu elenquei aqui os 4 principais contextos que são cobrados no Enem para vocês, tá certo? Um deles é a biodiversidade, né? O bioma Amazônia e a importância da floresta para o planeta. É super importante a gente estar afinado aí o que significa essa biodiversidade aí do bioma Amazônia. O segundo são os territórios, né? A gente está vendo muito aí sendo falado nos noticiários de televisão. É Amazônia Legal e Amazônia Internacional. Quem é quem nesse jogo? A expansão agrícola, né? A expansão da fronteira agrícola sobre a Amazônia e sobre o Cerrado. A gente já discutiu também um pouquinho aí sobre a expansão agrícola, sobre o agronegócio. E o outro, que são as queimadas, né? Que está atrelado aí as queimadas e o desmatamento. São 2 contextos aí que estão um seguindo no outro e que também está associado à expansão agrícola, tá? Então, esses são os principais temas, né? Assuntos relacionados à Amazônia que vocês precisam estar atentos. A biodiversidade, os territórios, expansão agrícola e queimadas, tá certo? Vamos verificar um pouquinho mais deles aqui. Sobre biodiversidade, né? A gente já trabalhou a biodiversidade aí, né, em lives no Instagram, mas a Amazônia é um dos biomas mais ricos em biodiversidade do mundo. Refere-se a um conjunto de ecossistemas que abrange a floresta e a bacia Amazônia, né? Então, sobre a biodiversidade, sobre biomas, recursos hídricos, esse material ele já está disponível lá no Classroom, porque a gente já trabalhou ele, tá certo? Tem live salva lá no Instagram, tem questões para vocês responderem lá. Então, esse é o momento também de vocês irem lá no Classroom e revisar o material, tá certo? Mas aí, sobre territórios da Amazônia, né? É importante a gente entender que quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que saber que a Amazônia não é exclusiva do Brasil. Ela ocupa aí mais de 49% do território nacional, estando presente aí nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, né? Fora esse território nacional, o Amazonas também está presente aí nos seguintes países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Como a gente pode observar aqui no mapa, esse traçado em amarelo corresponde ao bioma amazônico, tá certo? Então a gente pode perceber aqui que o bioma amazônico, ele extrapola o território nacional aqui, abrangendo aqui esses outros países que eu falei para vocês: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Então, a Amazônia, enquanto bioma, ele extrapola o território nacional, tá certo? Essa parte em azul, num traçado do mapa, se refere à bacia do rio Amazonas, né? O recorte de toda a sua bacia aqui, tá certo? E esses traçados menores que vocês podem ver são os rios adjacentes, tá certo? E quando a gente fala de Amazônia Legal, o que significa Amazônia Legal, né? Que a gente vê muito aí no noticiário falando, Amazônia Legal. E o que danado é a Amazônia Legal? O conceito de Amazônia Legal, ele foi instituído aí pelo governo brasileiro como forma de planejar e promover o desenvolvimento social e econômico dos estados da região amazônica, que historicamente compartilham os mesmos desafios econômicos, políticos, sociais e ambientais, é claro, não é isso? O que acontece, então, aqui? O que a gente pode entender? Quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente está falando do território da Amazônia que faz parte do Brasil, tá certo? Então, quando a gente fala da Amazônia, eu não estou falando apenas do estado da Amazônia, eu estou falando do bioma da Amazônia Legal, é a Amazônia enquanto bioma, tá certo? Deixa eu voltar aqui o mapa para vocês. Quando eu falo Amazônia Legal, eu estou falando do território da Amazônia enquanto bioma presente num território nacional. Não é apenas o estado do Amazonas, tá? O estado do Amazonas é só apenas um recorte desse bioma. Mas esse bioma abrange muito mais do que o estado do Amazonas. Como eu mostrei para vocês. Abrange o Acre, o Amapá, o próprio Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins, tá certo?
Então, a Amazônia Legal corresponde aí ao território, à responsabilidade aí do governo brasileiro na preservação desse território, tá certo? E quando eu falo de Amazônia Internacional, gente, eu estou falando aí que a Amazônia Internacional compreende a área ao norte da América do Sul, a qual abrange 9 países. O Brasil, é claro, a Guiana Francesa, a Guiana, Suriname, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, como eu já falei para vocês, tá certo? Então, quando a gente fala de Amazônia Internacional, a gente está falando dos países que fazem parte, né, da Amazônia, mas que não fazem parte do território nacional, tá certo? Então, são outros países aí que estão presentes na América do Sul e que têm essa faixa territorial aí ainda do bioma Amazônia. Vamos ver esse mapa aqui. Nesse mapa, a gente tem a Amazônia Legal e a Amazônia Internacional. O que a gente consegue observar aqui melhor, né? A gente vê que essa parte que corresponde aqui, essa área em verde claro, corresponde à Amazônia Legal. É a Amazônia que, como ele mesmo diz, a Amazônia brasileira, é a Amazônia Legal. É o bioma amazônico dentro do território nacional que compreende a todos esses estados aqui. Então, quando a gente fala de Amazonas, a gente também não está falando só da região norte do país, tá certo? Porque aqui o território amazônico ele pega um pouquinho aqui do Maranhão, que fica ao nordeste do Brasil, e do Mato Grosso, no centro-oeste do Brasil também, tá certo? Então, quando a gente fala de Amazônia, compreende bem mais do que a região norte. Um pouquinho aí do território do Nordeste, por parte do Maranhão, e também do Mato Grosso, aí no centro-oeste, tá certo? Essa parte mais escura do mapa corresponde à Amazônia Internacional, que são os países aí que estão dentro da América Latina, mas que fazem fronteira com o Brasil, mas que não é nosso território, tá certo? Que, mais uma vez, é a Bolívia, o Peru, o Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Então, esses são os limites aqui. Esse mapa apresenta os limites da região norte do Brasil, em amarelo, a Amazônia Legal, em verde mais claro, e a Amazônia Internacional, em verde mais escuro, tá certo? E atenção, gente, a gente não pode confundir a Amazônia Legal com o bioma Amazônia, tá certo? Porque essa confusão, ela existe muito, tá? O bioma Amazônia trata-se de um ecossistema que se expande para outros países, como eu mostrei para vocês. Enquanto a Amazônia Legal, ela é uma definição política instituída pelo governo brasileiro para desenvolver e integrar a região da Bacia Amazônica por meio de incentivos fiscais, tá certo? Então, não percam isso de vista. Quando a gente fala de Amazônia Legal, a gente está falando aí da Amazônia brasileira. Quando a gente fala de bioma Amazônia, a gente está falando aí do todo um contexto da Amazônia, tá certo? Que envolve tanto o Brasil como os países aí que fazem fronteira com essa região, tá joia? Agora vem cá, você sabia que a França faz parte da Amazônia Internacional? É isso mesmo, gente. A Guiana Francesa, ele é um território da ultramarina francesa e é a única região da Europa na América Latina. Trata-se de uma divisão administrativa da França, não sendo considerado efetivamente um país. Então, aqui, a Guiana Francesa que está aqui localizada, tá certo? Ela não é definida de fato como um país. Ele é um departamento administrado lá pela França. Por isso a França tem essa sua participação. Por isso a gente também vê aí nos noticiários o presidente da França cobrando políticas de preservação à região amazônica, porque a França também tem aí a sua participação nesse território por meio da Guiana Francesa, tá certo? Então, a Guiana Francesa é administrado pela França, tá certo? Tendo como língua oficial o francês e lá a moeda também é o euro, tá certo? Então é uma curiosidade aí para vocês saberem, para vocês também fazerem essa correlação quando aparecer nos noticiários, se vocês estiverem acompanhando aí nos noticiários, quando fala aí do presidente francês cobrando de preservação, investimentos e tudo mais, é porque a França tem a sua participação aí, compreende também aí o território amazônico, tá? Amazônia enquanto bioma, tá ok? Outro ponto a ser destacado aí, que pode ser cobrado para vocês no Enem, é a expansão agrícola, tema que a gente também já trabalhou aqui várias e várias vezes, tem aulão gravado, tem live, tem material lá no Classroom, mas o que a gente observa aqui? Nas décadas de 1960 e 1970, ocorreu a expansão agrícola no sentido sul-centro-oeste sobre o Cerrado através de quem? Da soja.
Essa expansão ela resultou em uma enorme degradação do cerrado brasileiro e passou a avançar para o bioma amazônico, gerando aí enorme preocupação sobre os seus possíveis impactos. Então aqui a gente tem um mapa para ilustrar, tá certo? Esse mapa aqui ele mostra uma parte do... Oi? Voltar aqui. Esse mapa aqui, ele mostra uma parte do território norte, tá certo? E do território aqui centro-oeste. E o Mato Grosso, ele tem uma especificidade, que é o quê? No Mato Grosso, a gente tem tanto o bioma amazônico, como o bioma do Cerrado, como o bioma do Pantanal, tá certo? É uma característica específica aí do Mato Grosso que abrange esses 3 biomas. Nessa área mais ao sul, a gente vê aqui uma presença maior, né, na produção de soja, né? Esse mapa aqui é uma fonte de 2014 do IBGE. Então a gente vê uma presença muito grande na produção de soja, na expansão de soja aí no Mato Grosso do Sul. Só que essa expansão de soja, ela começou a crescer e subir aqui para o norte, em sentido aqui a essa região aqui do bioma da Amazônia, porque essa parte aqui já faz parte do bioma amazônico, tá certo? E aí começou a gerar uma preocupação sobre os possíveis impactos, né, da expansão da soja sobre o território da Amazônia. E aí o que aconteceu? Nesse sentido, o governo brasileiro implantou algumas medidas para controlar o avanço da fronteira aí da soja, proibindo seu plantio em solos de floresta amazônica. Tá certo? Só que aí a pecuária extensiva, que não possui as mesmas restrições, acabou servindo aos propósitos da expansão, agindo como frente pioneira, desmatando as áreas de ocupação que posteriormente cederam lugar à soja, uma vez que não constituem mais solo de floresta. Então, só para explicar aqui para vocês, deixa eu voltar aqui o mapa, porque ilustra melhor. Aqui no Cerrado, a gente tem aí a presença, a expansão na produção de soja de uma forma muito acentuada. O governo brasileiro aí temendo aí quais seriam os impactos da plantação de soja na região Amazônia, decidiu aí restringir essa produção nessa região. Só que aí, por sua vez, né, a pecuária extensiva deu lugar aí, causando desmatamento de área. E quando a gente fala de pecuária, a gente está falando, né, da criação de bovinos, de caprinos, de suínos, né? Então, não houve, de uma forma maciça, a expansão da soja no território amazônico, mas, em contrapartida, houve e está ocorrendo aí a expansão massiva aí da pecuária extensiva nessa região, tá certo? Então, a intensificação da expansão agropecuária, ela acaba determinando também, em grande parte, a dinâmica econômica e demográfica dessa região, sendo responsável por grande parte do desmatamento que passa a implicar em diferentes tipos de impactos ambientais e sociais. Aqui tem 2 imagens para vocês, né, desse processo de desmatamento. Aqui a gente já pode ver que há um desmatamento, mesmo com essa imagem aérea, a gente consegue observar que há o processo de desmatamento nessa área aqui, que já está mais marrom, né? Se a gente comparar a imagem toda, essa área mais verde, e também tem um processo de queimada aqui, que a gente pode perceber que esse solo aqui está mais escuro, não é isso? Então, esse processo eu já expliquei para vocês, mas eu vou explicar novamente que esse processo, ele é muito comum, ele é muito antigo também, né? Que é o processo de desmatamento e depois de queimada da madeira para a limpeza, né, do terreno e aí para a produção, para a criação, na verdade, da pecuária aqui, como a gente pode ver dessa ilustração, dessa imagem mais acima, tá certo? E as queimadas, minha gente, é outro tema aí que pode ser cobrado para vocês, que vez ou outra é cobrado e que agora ficou mais em evidência ainda, que a gente pode observar aí nos noticiários, é que tanto a Amazônia como o Cerrado vem sofrendo com o aumento de queimadas desde agosto de 2019, tá certo? Sendo a maior parte da causa das queimadas é pela ação antrópica para a prática agrícola, tá certo? Então, as queimadas são realizadas aí porque existem queimadas que são naturais na região amazônica, tá? Mas grande parte dessas queimadas que estão ocorrendo é pela ação antrópica para a realização da prática agrícola, tá certo? Então, assim, no meio rural, a queimada é uma prática antiga e de baixo custo como forma de limpeza dos terrenos após a retirada da madeira, desmatamento. É servido aí para renovação de pastagens, fertilização do solo e aplicação de áreas agrícolas ou de criação de gados aí, agropecuária e o agronegócio, né?
Eu digo para vocês mais uma vez, revisem o material, está disponível lá no Classroom, sobre queimadas, solos e impactos ambientais. E também tem outro material sobre solos e degradação ambiental. Está tudo disponível lá no Classroom, com questões também para vocês resolverem, tá certo? Então, essa é a hora de vocês revisarem o material aí falando sobre queimadas e o impacto de uma queimada no solo, tá certo? E aí, se a gente pensar assim de imediato, quais são as consequências assim das queimadas para a Amazônia, para o Cerrado, para o território em geral? Quais as consequências das queimadas de uma forma geral? A gente já pode imaginar de imediato que é o quê? Que é a perda da biodiversidade e desequilíbrio dos ecossistemas, mudanças climáticas e aumento aí do efeito estufa, poluição do ar, aumento da degradação dos solos, diminuição da circulação das águas, né, tanto superficiais como subterrâneas, dificuldade de sobrevivência dos povos tradicionais. Essas são algumas das consequências, são muitas mais. Eu elenquei algumas para vocês refletirem sobre elas. Essas duas imagens que estão aqui para vocês, tá certo? Elas são atuais, elas são recentes, elas tratam do resgate, né? São duas imagens aí que não é do território amazônico, mas é do Cerrado, decorrente das queimadas que estão ocorrendo no Cerrado também. E essas duas imagens, elas retratam, assim, o lado perverso, né, da humanidade e com o meio ambiente, né? Aqui a gente está falando de uma onça pintada, é o maior símbolo aí do Pantanal, e aqui a gente está vendo um resgate de um bicho preguiça, né? No meio dessas queimadas, existem ações que estão sendo realizadas aí para o resgate desses animais silvestres, né? Essa onça pintada aqui foi bem emblemática porque ela foi encontrada com as patas queimadas, né? Ela já está aí sobre cuidados veterinários específicos, né? E posteriormente ela vai ser recolocada, né, retransferida aí, colocada novamente ao seu habitat natural. Mas aí a pergunta que fica, e será que vai haver habitat natural depois, com tantas queimadas que estão existindo? Vamos refletir sobre isso, hein? Para saber mais, acompanhe os noticiários nacionais, tá certo? Relacionados à Amazônia, às queimadas e o Cerrado. Revisem lá o material no Classroom, resolvam as questões relacionadas, que já está tudo disponível lá. E também acessem esse link dessa reportagem aí, que é de 18 de agosto de 2019, que é Dia vira noite em São Paulo, em frente fria e fumaça vinda de queimadas na região da Amazônia. Então, foi essa notícia, esse acontecimento lá em São Paulo, lá em agosto de 2019, ela acendeu a luz vermelha sobre o que estava acontecendo lá na Amazônia e no Cerrado, tá certo? Então, acessem esse material para estar mais por dentro aí do que está acontecendo, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato aí conosco, tá certo? Até a próxima!